Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Nós somos os acadêmicos de Direito do primeiro período da Unibalsa e hoje iremos apresentar o nosso seminário de Direito Civil, cujo tema é Direito da Personalidade Pós-Mortem. Eu me chamo Clarice Moraes, essa é minha colega Patrícia Leão, esse é meu colega Edson, esse é meu colega Ismael e esse é meu colega Jairo. É importante compreender como essa proteção ela se concretiza no ordenamento jurídico, né? Os direitos de personalidade estão diretamente ligados à dignidade da pessoa humana, protegendo valores como a honra, a imagem e a memória. Então, pessoal, antes da gente adentrar o tema especificamente, é importante entender onde esses direitos da personalidade estão inseridos. Qual é o dispositivo legal que garante esses direitos? Para isso, a gente precisa entender que eles estão, primeiramente, garantidos na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, inciso 10, fazendo um elo com os princípios fundamentais da Constituição, especialmente o direito da dignidade da pessoa humana. Outro dispositivo legal que garante esses direitos é o Código Civil, lá no seu artigo 11 ao 21. Lá no Código Civil, ele explica de forma mais técnica e detalhada cada um desses direitos da personalidade. Então dá para perceber que o direito da personalidade ele tem dupla fundamentação jurídica. Para finalizar, é importante entender também que o direito da personalidade eles têm efeito erga omnes. O que significa isso? Atinge a todos, independente de raça, cor, religião, ele se estende a todas as pessoas por ser inerente à própria pessoa humana. Como já foi mencionado pelos colegas anteriormente, o direito da personalidade pós-mortem não se encerra com a morte do falecido. Embora a personalidade jurídica se encerre com a morte, a tutela desses direitos elas permanecem. A critério de exemplo, né, desses direitos, podemos citar a proteção à imagem, né? A imagem de uma pessoa falecida ela não pode ser denegrida, né? Ou usada sem autorização da família, né? Um exemplo claro seria uma empresa de bebidas está usando o nome de um cantor famoso em um outdoor para divulgar um novo produto, né? A família tem o direito de pleitear por danos materiais e morais, né? Um outro exemplo seria a defesa da honra e a memória da pessoa falecida, né? Digamos que um jornalista ou um escritor famoso, né, ele publica uma biografia de um cientista ou de um artista famoso, imputando falsos crimes, né? A família tem o direito, né, de pedir que seja retificada essas informações, né, bem como responsabilizar a empresa, né, o escritor ou jornalista pela informação falsa, né? Um outro exemplo que poderia ser dado seria em relação ao corpo, né? O corpo de um famoso, por exemplo, né? Digamos que divulgaram imagens durante uma necrópsia, né? Isso infere bastante a família, né? A lembrança da família, né? E a pessoa que divulgou poderia ser responsabilizada tanto civilmente, em alguns casos até criminalmente, né? Dentre outros exemplos que a gente poderia citar, como o nome também. O nome também faz parte do direito da personalidade que se propaga mesmo depois da morte, né? Um exemplo seria um artista famoso, um cientista, uma empresa usar o seu nome para registrar como marca registrada daquela empresa, né? Tentando, de certa forma, associar uma associação que não existe, né? Entre o nome da pessoa e aquela empresa, né? A família também tem o direito de pleitear judicialmente, né, para que seja retirado esse registro, né? Porque se não existir essa relação entre o nome do falecido e essa marca registrada, né? E assim, dentre outros direitos, né, que é garantido, né, mesmo após a morte. Agora eu vou falar um pouco sobre o artigo 12 do nosso Codex, do nosso Código Civil, né? O artigo 12, ele fala que quando um direito da personalidade, como a honra, a imagem, o nome ou até mesmo a intimidade, ela for ameaçada ou violada,
a pessoa ela pode pedir à justiça que pare a ameaça ou a lesão. Um exemplo é retirar uma publicação ofensiva e até mesmo que a pessoa ela seja indenizada pelos danos, né? Quais sejam os danos que sejam morais ou danos materiais, né? Ele garante proteção e reparação desses direitos. No parágrafo único do artigo 12, ele fala: se a pessoa morrer, quem podem tomar essas medidas são o cônjuge, que é o marido, né, a esposa, ou parentes em linha reta, que são os parentes mais próximos, que são os pais, os filhos, os avós e etc. Ou também pode ser os parentes colaterais, até 4º grau, que seja os irmãos, os tios, os sobrinhos e até mesmo os primos. Ótimo. Como a Clarice falou, quando se trata de defender a honra e a imagem do falecido, o acesso à justiça sempre é permitido apenas aos cônjuges, ascendentes e ascendentes. Agora iremos falar um pouco sobre as características dos direitos da personalidade. Então, pessoal, o direito da personalidade, eles têm algumas características peculiares. Eles são intransmissíveis, irrenunciáveis e indisponíveis. O que isso significa? Isso significa dizer que você não pode abrir mão desses direitos, porque eles são inerentes à própria pessoa. Então, de forma alguma, você pode abrir mão deles. Embora esses direitos eles não sejam transmissíveis, os herdeiros eles têm a tutela de pleitear esse direito junto à justiça. O que isso significa? Significa que esses direitos eles passam aos sucessores, aos ascendentes, descendentes ou cônjuges, como uma espécie de herança de um direito que é do falecido, ou seja, não é o falecido próprio que vai executar esse direito, e sim os seus herdeiros. O que se protege no direito da personalidade post-mortem não é propriamente o eu biológico, é todo o legado que o falecido deixou durante a sua vida, que ele construiu, a sua imagem, o seu nome, a sua honra. Aquele legado que ele construiu é que os direitos da personalidade protegem e que são legítimos, como nossos colegas já falaram, o cônjuge, ascendente e descendente, para pleitear em juízo. Vem cá, Patrícia. Pode? Então, pessoal, ficou claro que os direitos da personalidade não se encerram com a morte, mas se estendem após ela. Ficamos por aqui.